O que o Senhor Jesus exigiu para as pessoas serem curadas, ressuscitadas, foi isso aqui, ó, crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Minha amiga, meu amigo, não se entregue a essa situação. Você está recebendo a palavra de Jesus. Palavra essa que tem ressuscitado pessoas com diagnóstico terminal, que tem trazido à vida pessoas que já haviam se entregado, desistido. E agora você está aí recebendo. Como essas 3 mulheres, que agora nós vamos conhecer a história delas. Coloca aqui, por favor. Você vai conhecer um pouquinho da história da Maria, um pouquinho da história da Isabel, um pouquinho da história da Cristina. Essas 3 mulheres não eram para estarem vivas hoje. Preste atenção, a senhora, o senhor que está me assistindo. Essas mulheres não eram para estarem vivas. Você que está diante de um quadro clínico grave, tem um histórico de doença na família, hereditária, está enfrentando um câncer, está com AIDS, está com lúpus, está com problema respiratório, cardíaco, pulmonar, problema diversos, que não dá para enumerá-los. Você não precisa perder a sua vida para essa doença. Tudo é possível àquele que crê. Você pode crer? Então, se programe para terça-feira, você está aqui na João Dias, recebendo a poderosa imposição das mãos. Crê somente. Essa é a condição para o milagre acontecer. Agora, vamos conhecer a história dessas 3 mulheres. Acompanhem comigo. Receber o diagnóstico de uma doença como câncer é quase uma sentença de morte para a maioria das pessoas. Afinal, é um momento de incerteza e angústia. E aí saiu o diagnóstico, um câncer de mama, que o médico falou que nem mesmo a quimioterapia poderia fazer efeito. Na mama e no pulmão. Quando eu fui até o médico para ele ler, né, ele olhou para mim e falou assim, é um câncer maligno, você tem que tratar, né, porque senão eu vou morrer. Eu recebi o diagnóstico de câncer. Eu tinha um tumor, né? Eu senti o caroço, ele já estava bem grande e minha mama também era bem sensível. E aí a cirurgia foi bem mais complexa do que a gente esperava, né? Ela teve que tirar toda a parte afetada pelo tumor e teve uma pequena parte que iria fazer um grande estrago que ficou no músculo. Ele já tinha ultrapassado. Neste caso, o primeiro passo é seguir as orientações médicas e tentar controlar as emoções. Mas nem sempre é fácil manter a positividade diante de tantas mudanças físicas e principalmente quando os laudos não são favoráveis. Quando a gente tem o câncer, a gente fica muito debilitado, a gente passa por processo de quimioterapia, a gente fica enfraquecido por conta dos medicamentos, né, que age principalmente nas plaquetas da gente e faz a gente ficar bem debilitado. Fazer a parte oncológica, né, que é a radioterapia. E aí quando chegou lá, a médica avaliou e falou assim, não é só isso, tá muito mais grave. Cada vez que eu ia no médico era uma notícia pior. Nunca era para melhorar, era sempre para piorar. O tipo de câncer que eu tive é lobular. Ele não reagia à quimioterapia, tanto que ele não sabia se dava quimioterapia, se fazia a cirurgia primeiro. O médico ficou meio... Até o médico não sabia o que fazer. Estas mulheres estavam diante de uma grande batalha e quando os exames médicos mostravam que seria impossível, elas tomaram uma decisão que fez a diferença. Jesus disse para um pai que estava com a criança morta, crê somente e ela viverá. Então você tem que crer, não importa o que os outros falam, não importa o que o exame fala, não importa o que o especialista fala, crê na palavra de Deus e a palavra de Deus jamais vai falhar. O médico falou, corre, eu já falei, não, eu vou correr. Vou fazer o exame que ele pediu, mas eu vou correr para corrente, vou fazer corrente de 70. Aí a senhora veio para corrente de 70? Isso, aí eu vim para corrente de 70. Falava com o câncer, você já saiu daqui, eu não tô mais com câncer. Eu vejo que, como já tinha o Espírito Santo, então eu vejo que Deus cuidou de mim. Eu vim aqui, aí o senhor fez o desafio comigo e o senhor falou para mim, obedece. E eu falei, eu vou obedecer, mas não vou aceitar, vou usar minha fé.
Então fui, a gente repetiu os exames 2 vezes, as 2 vezes continuou dando positivo, eu continuei com o diagnóstico que eu ia ter que fazer quimioterapia, mas a terceira vez que a gente fez já não tinha mais nada. Depois daquele dia, pastor, eu já tinha certeza da minha cura. Quando eu vim aqui, acho que umas 2 terça-feiras para frente, o senhor conversou comigo de novo aqui, o senhor falou assim, você está curada, e eu estou curada, pastor, eu determinei, eu estou curada, eu tinha certeza. Eu ia repetir 50 exames, eu tinha certeza que eu estava curada e Deus veio e me deu a cura, graças a Deus. Elas apenas acreditaram no milagre que Deus iria operar em suas vidas. Inclusive, pastor, na cirurgia a gente retirou boa parte da mama porque foi afetada pelo tumor, né? E hoje eu só sei que eu tenho essa cirurgia, que eu fiz esse tratamento porque eu tenho uma cicatriz. Mas até a carne Deus restituiu, Deus reconstruiu. E participei da corrente dos 70 e recebi a posição de mão. Hoje eu estou aqui bem, meu cabelo crescido, estou ótimo. Faz quanto tempo? Eu iniciei em março, quando foi no mês de setembro, eu já não estava, já voltei a trabalhar em outubro. Está aqui o outro exame que consta normalidade aqui, ó. Tomografia de tórax dentro do padrão de normalidade. Tá vendo? O que é isso aqui? Isso é Deus. Deus é o mesmo e continua fazendo prodígios na vida daquele que decide crer. Faça você também este desafio. Experimente um milagre em sua vida. Participe do mês do Crer, na Corrente dos 70, uma corrente pela vida. Nesta terça-feira, às 7 horas, 10, meio-dia, 15 e 20 horas, no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.